Com os corações cheios de amor. Rabino Matzahu Salomão. Prefácio. Alguns anos se passaram desde a publicação do livro Com os Corações Cheios de Fé, escrito por Rav Matzahu Salomão, Shlita Magisag, da Yeshiva de Lakewood, Nova Jersey, Estados Unidos. Foi uma grande honra para mim escrever aquele livro baseado em suas falas, ter achot, palestras. O livro foi recebido com entusiasmo pelo público e o Magizag e eu conversamos sobre fazer outros livros no mesmo estilo. O Magizag é um pensador e palestrante prolífico e acumulou um volumoso material de trabalho na sua vida na forma de centenas de gravações de áudio, vários volumes de artigos em hebraico e pastas enormes cheias de anotações meticulosamente escritas. É uma mina de material informativo, inspirador, que podem render vários livros sobre uma ampla gama de tópicos. No entanto, o livro em potencial que o Mark Zag mencionava mais frequentemente era o livro sobre Shinut, no sentido de educar as crianças de acordo com as diretrizes da Torá e transmitir nossa sagrada Mesorá, tradição intacta de geração em geração. O Magiak sorria quando falava sobre a ideia de novo livro. Muitas vezes ele expressou sua desaprovação sobre os livros que ensinam como os pais devem atuar. Então, como poderia ele justificar escrever o seu próprio livro? Mas a verdade é que esse novo livro, Com os Corações Cheios de Amor, não é um livro sobre a educação dos filhos no sentido convencional do termo. É um livro sobre mitzvah de Shinuk e todas as obrigações que ela implica. Trata tanto sobre como os pais devem mexer educar a eles próprios e de como devem mexer seus filhos. A palavra em índice shade é comumente usada em nosso círculo para indicar crescimento ou progresso. A tradução precisa de termo, no entanto, é subir, escalar. Quando uma pessoa ascende, ela sobe. A vida é como uma montanha. O Magiash me disse enquanto estávamos revisando o manuscrito. Uma pessoa passa todos os anos escalando a encosta da montanha, tentando alcançar os mais altos patamares da existência. Mesmo aqueles que se contentam em permanecer no mesmo patamar precisam fazer um pouco de shake, um pouco de esforço para cima, porque caso contrário ficarão estagnados em gravidade e a gravidade os puxará para baixo. Os pais têm que estar cientes de que estão na encosta da montanha da vida e que seus filhos estão conectados a ele com cordas de dependência. A altura em que os pais estão na encosta da montanha determinará onde as crianças estarão. Esse livro é baseado em uma série de Vadim falas que o Mashiach deu em sua casa para o pequeno grupo de jovens do Kollel da Yeshiva de Lake Yud durante um período de 1 ano e meio. É uma abordagem centrada na Torá e firmemente fundamentada sobre os ensinamentos dos nossos sábios e nos livros clássicos de Rishonim e Achoronim. Foi ampliado e enriquecido pelas inúmeras conversas do próprio Mashiach com os Gedolei Israel dos últimos 50 anos e os conselhos que deles recebeu a respeito do Shinu e a obrigação de passar a Mesorá para a próxima geração da melhor forma possível. O material chegou a mim em centenas de faixas de áudio organizadas de ordem cronológica em que foram gravadas. Algumas das faixas apresentavam os comentários preparados, enquanto muitas outras traziam sessões de perguntas e respostas. As discussões eram abrangentes e não necessariamente organizadas em nenhuma ordem particular. Alguns vadim foram inspirados por perguntas escritas apresentadas a Magiash, outros relacionados a determinada época do ano em que
ocorreram. Muitos temas apareceram repentinamente, sem diferenças substanciais ou acréscimo. Compilar esse livro, portanto, foi uma tarefa extremamente difícil. Tive que eliminar as duplicidades e organizar o material em uma série de capítulos que seguissem um formato mais formal. Algumas repetições permaneceram, no entanto, porque o Magyars tende a revisitar alguns de seus temas favoritos em diferentes contextos. Além disso, eu tive que escrever o livro em um estilo homogêneo que revelasse a voz que o Magyars usa quando fala em ambientes mais pessoais, diferente daquela que ele usa quando faz seus eloquentes discursos pelos quais ele é tão merecidamente famoso. Finalmente, tive que adaptar o material para uma plateia muito mais ampla do que os pequenos grupos que participei dos Vadim em sua casa. Esses jovens de Koléu tinham metas espirituais e aspirações muito elevadas para si. Eles queriam muito Shiteig ao máximo, e queria conselhos e orientações sobre como despertar em seus filhos aspirações mais elevadas, um profundo anseio para viver em um nível mais elevado e até mesmo a se tornarem grandes tzadikim e Gedolei Israel. As respostas que o Magiash deu, portanto, nem sempre foram as mesmas que ele teria dado para a maioria das pessoas que procuram seus conselhos. Então, tive que preparar cuidadosamente o manuscrito final para garantir que continha o que o Magyars gostaria de dizer ao público em geral. Também reuni alguns capítulos que foram dirigidos mais àqueles públicos para aquele público menor e os agrupei na última parte do livro intitulados Em Busca de um Ensino Superior. Depois que terminei o manuscrito, Magyars revisou em sua totalidade e tudo o que apareceu no livro estava lá com sua aprovação. No entanto, é possível que algumas nuances particulares para a audiência original permaneceram. Os leitores devem, portanto, levar em consideração o contexto em que essas observações foram originalmente feitas e que, assim que não há um padrão geral das necessidades de Shinu das crianças, não há uma fórmula geral de diretrizes de Shinu para diferentes comunidades. Os leitores são aconselhados a usar esse livro como um guia geral e procurar aconselhamento específico dos seus próprios Rabbanim e Merashim, educadores. Escrever esse livro foi um verdadeiro desafio, mas também uma grande honra e privilégio ao poder estar à disposição do Magyash, com quem tenho estudado Bravuta por 10 anos e com quem tenho um relacionamento muito próximo e caloroso.